Deus é maravilhoso, amém, Jesus? Queridos, nós estamos na campanha falando da pessoa mais linda, mais maravilhosa, mais perto da Trindade que está conosco, a pessoa do Espírito Santo de Deus. Eu sei que muitas vezes é tão difícil nós falarmos de algo que nós não vemos, mas eu quero falar de uma faceta do Espírito Santo, de algo que Ele veio fazer na minha vida e na tua vida. Quem puder ir abrindo a palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14, a gente vai ler do versículo 2 e versículo 4. Primeiro Coríntios 14, versículo 2, versículo 4. Nós vamos falar hoje a palavra que Deus tem para os nossos corações. Eu quero falar um pouco sobre algo que é bem, assim, diferente, que é o falar em línguas estranhas. Quem já ouviu alguém falando em línguas estranhas, amém? E alguns nem ouviram ainda, né? Eu lembro que, quando eu vi pela primeira vez, eu era pré-adolescente. A palavra do Senhor fala que quando alguém está falando em línguas, 1 Coríntios 14, 23, e chega a pessoas que não entendem, que não conhecem, que não crê, e vê um cristão pentecostal falando em línguas, ele fala que esse homem está louco. E na verdade, é algo que nós não entendemos e achamos que é loucura. Mas eu lembro, quando eu era pré-adolescente, que eu ia na igreja do Molívia, onde o pastor Aristeu também nasceu espiritualmente. E o pastor Newton Tuller, né, quando estava orando, ele orava em línguas. E quando ele orava em línguas, aquele menino pré-adolescente falava para sua mãe: mãe, que bonito esse latim que o pastor Newton fala. Eu era atraído pelo latim. Eu gostava, achava que era latim. Então às vezes ele falava em línguas e às vezes ele falava em português. E eu ficava tentando juntar o latim com o português. Mas às vezes ele falava em latim e mudava a palavra. Eu falava, já não é latim. Mas aquilo sempre me chamou a atenção no bom sentido. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre o falar em línguas. E eu quero falar hoje sobre a definição do termo. Eu quero trazer para vocês 4 motivos, 4 razões para você orar em línguas. E quero trazer hoje nessa mensagem 5 verdades para você que não fala em línguas, falar em línguas hoje. Você pode estar perguntando, mas por que ministrar sobre isso? Preste atenção, se eu estiver diante de um jogo de futebol americano e faltar alguém, e alguém me chamar para jogar, eu vou ficar totalmente perdido, porque eu não entendo as regras, não entendo nada. E o problema é que nós temos algo tão poderoso, uma ferramenta tão poderosa, e quando nós não entendemos, nós não valorizamos, nós não funcionamos bem com aquilo que nós não entendemos. Quando nós também não entendemos, nós não vemos o valor que aquilo agrega. Se eu não entendo o valor, se eu não entendo que esse negócio esquisito me abençoa, me beneficia, me acrescenta algo, eu também vou deixar isso de lado. Não vai ser um desejo meu, não vai ser um desejo do meu coração. Então eu quero trazer para vocês o que isso agrega, qual é o valor que isso agrega, qual é o benefício, o que faz na tua vida espiritual quando você tem o hábito de falar em outras línguas, em falar em línguas estranhas. Amém, gente? Glória a Deus. Então vamos ler 1 Coríntios 14, versículo 2 e versículo 4. 1 Coríntios 14, 2 fala assim: porque quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Versículo 4: o que fala em outra língua, a si mesmo edifica. Então está falando de falar em outra língua. Primeiros eu quero falar de uma verdade. A Bíblia toda, ela é cheia de parábola, alegoria, simbologia. Deus é perito em fazer tudo em código. Tudo em código. Até quando os discípulos perguntaram: Senhor, por que o Senhor fala sempre em parábolas?
Ele falou assim, para que eles, quando estiverem ouvindo, eles não entendam. Para que eles, quando estiverem vendo, eles não percebam. Mas Jesus chamava os apóstolos em particular e falava, bem-aventurado é os vossos olhos que veem e os vossos ouvidos que ouvem. E Jesus, ele decifrava, ele interpretava, ele trazia o significado de cada parábola para os seus discípulos. Salmo 25:14 fala que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Então Deus, ele tem segredos e ele esconde verdades, porque as verdades dele é só para quem ele quer revelar. E quando fala de coisas espirituais, mais ainda são coisas enigmáticas. A palavra do Senhor fala que as coisas espirituais não são compreendidas. O homem natural não compreende as coisas do espírito, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas só se discernem espiritualmente. Então eu quero falar agora sobre o termo, o significado desse termo de falar em línguas estranhas. Primeiro, quando nós ajuntamos os significados, as várias informações que nós temos dentro da própria Bíblia, nós vamos definindo o conceito daquilo que a oração em línguas quer dizer. Então vamos primeiro para esse primeiro termo, o termo que é falar em línguas. Atos 2:4 fala que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Atos 10:46 fala que todos começaram a falar em línguas e a engrandecer a Deus. Atos 19:6 fala que todos começaram a falar em línguas e a profetizar. Então, a primeira coisa que o termo nos dá é que as línguas é uma fala, é um idioma, é uma linguagem. É uma linguagem, e como nós lemos aqui, aquele que fala em outras línguas, ele não fala aos homens. Ele não fala aos homens, ele fala exclusivamente com Deus. Em espírito ele fala mistérios. Então é um idioma, é uma linguagem misteriosa. É uma linguagem secreta que Deus deu para a sua igreja no dia de Pentecoste, e Deus continua dando para a sua igreja até hoje. Essa linguagem misteriosa. Então é uma fala, uma linguagem. Mas é uma linguagem da onde? Da onde é esse idioma? A palavra, como nós lemos, fala que aquele que fala em outras línguas, ele não fala aos homens, mas ele fala exclusivamente a Deus. É uma linguagem que Deus entende. 1 Coríntios 13, versículo 1, fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Então é uma língua que os anjos falam, é uma língua que Deus entende. Então é um idioma, é uma linguagem que se fala no céu. É uma linguagem celestial. Já está ficando gostoso, né, gente? Uma linguagem celestial. Mas é uma linguagem celestial, e vamos juntar mais alguns termos. Alguns termos, 1 Coríntios 14, vai falar, se eu orar em espírito, se eu orar em línguas, o meu espírito ora de fato. Então nós vemos que tem vários outros termos que fala que esse idioma, essa linguagem é uma oração. Orarei com o espírito, orarei com entendimento, é uma linguagem celestial de oração. É um momento onde você não está soltando palavras no ar. Você está orando. Você está fazendo uma oração que é misteriosa, que só Deus entende, mas Deus está entendendo e recebendo essa oração. E a palavra fala, 1 Coríntios 14, se eu orar em outras línguas, o meu espírito ora de fato. Então, essas línguas, elas fluem da onde? Se eu orar, o meu espírito ora. O que é esse eu? É o meu espírito. O que é o meu espírito? Você nasceu de novo quando aceitou Jesus. Você tem uma natureza espiritual. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. Quando nós entramos no relacionamento com Deus, o nosso homem espiritual, a mulher espiritual, nasce de novo.
para uma vida que vai viver os sonhos de Deus, os projetos de Deus, para uma vida que vai ser guiada por Deus. Então, se eu oro em línguas, o meu espírito ora. Então é uma linguagem celestial de oração que o meu homem espiritual está fazendo. Amém? Mas ainda o último termo que eu quero agregar aqui, lá em Judas 20 fala: edificando a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. E também Atos 2:4 fala: todos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então fala que a oração é no Espírito Santo, é dentro do Espírito Santo, é movimentada pelo Espírito Santo. Todos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. O Espírito Santo lhes concedia. Quem fornece essa linguagem, esse idioma, quem fornece essa oração, é o Espírito Santo de Deus. Sou eu que abro a boca para falar, mas quem fornece essa linguagem é o Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Quando eu entendo isso, já fica muito melhor o entendimento do que é oração em línguas. É uma linguagem de oração. É uma linguagem de oração. Quando o apóstolo Paulo, ele faz algumas restrições para não orar em línguas no culto, é porque a igreja de Corintos, eles estavam pregando em línguas, ensinando em línguas, eles estavam ministrando os outros em línguas. E o apóstolo Paulo falou: não, se não tiver alguém que interpreta as línguas, então ore consigo mesmo e com Deus, não atrapalhe o culto. Mas o apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios 14:18, eu dou graças a Deus que eu oro mais em línguas que todos vocês. E o apóstolo Paulo, ele fala, 1 Coríntios 14:5, eu quero que todos vocês falem em línguas estranhas. E 1 Coríntios 14:39, o apóstolo Paulo disse assim: não proíbem o falar em línguas. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, ele tinha um desejo que todos falassem. E ele pegou a igreja de Coríntios, uma igreja que se movia nos dons, e ele falou assim: ó, vocês acham que oram bastante em línguas? Eu oro mais em línguas que todos vocês juntos. Eu gasto mais tempo em oração em línguas do que todos vocês juntos. Nós vemos a importância que o apóstolo Paulo dava para essa ferramenta, para essa linguagem de oração celestial. Amém, queridos? E agora eu quero falar sobre 4 razões para você desejar a oração em línguas. A primeira razão, a palavra do Senhor, Romanos 8:26, fala que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E versículo 27 fala assim, que o Espírito Santo, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Presta atenção, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo, ele fornece as orações quando você ora em línguas. E quando ele fornece as orações, ele está fornecendo orações exatamente segundo a vontade de Deus. A oração correta, a oração que está no coração de Deus. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que a palavra fala que nós não sabemos orar. E é verdade. Eu não tenho conhecimento de todas as coisas, de todos os fatos. Eu não tenho conhecimento do amanhã. Eu não tenho conhecimento do que é bom de verdade para a minha vida ou não. Eu não tenho esses valores. Eu não tenho como fazer julgamento correto. Então eu não sei orar. Eu não sei orar como convém. Nós não sabemos orar como convém. Deus se agrada da nossa oração. Mas quantas vezes Deus olha para nós como quem olha para criança, para meninos. Eu lembro uma vez que estava no Natal e a minha filha mais nova falou assim para mim: ah, papai, o Papai Noel é tremendo, o Papai Noel é bom, o Papai Noel é o melhor homem do mundo. Aí eu falei assim: não, filhinha, o Papai Noel, ele está no lugar de Jesus. Jesus é o melhor do mundo, é o melhor homem do mundo.
Daí a minha filha mais nova falou assim: então vamos matar ele, papai. Daí eu falei assim: não, filhinha, não vamos matar o Papai Noel. É só a gente não dar bola para ele e dar o valor para Jesus. É isso mesmo, papai. Não vamos dar bola, não vamos dar bala, não vamos dar pirulito, não vamos dar nada para o Papai Noel. Criança é assim, criança fala o que pensa, fala aquilo que sente. E eu imagino que quantas vezes as nossas orações é que nem a gente mandando matar o Papai Noel. Porque nós não sabemos orar. São orações pequenas, egoístas, orações que desconhecem as coisas. Mas a oração em línguas é uma oração perfeita. É uma oração perfeita. Tem um texto da palavra do Senhor, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 16, que fala assim: se tu bendizeres em espírito, em línguas, tu de fato dá bem as graças. Versículo 17. Então o apóstolo Paulo falou: se você estiver louvando, estiver agradecendo, estiver orando em espírito, que é em línguas, você realmente vai estar dando bem as graças. A tradução aqui grega é que realmente você vai estar fazendo a oração perfeita. O bem aqui é uma oração com excelência, a oração correta. Sabe o que quer dizer isso? Eu tenho algumas coisas na minha vida que às vezes eu não sei, que me faz mal. Alguns hábitos que eu não consigo enxergar. Quando eu estou orando em línguas, o Espírito Santo está intercedendo por essas mudanças. Às vezes eu posso ter até alguma doença que eu não estou vendo, silenciosa. E quando eu me entrego em oração em línguas, o Espírito Santo está intercedendo por essas curas. Às vezes alguma situação de perigo, de um acidente que vai acontecer, e quando eu estou orando em línguas, o Espírito Santo sabe aquilo que eu não sei, porque Ele é Deus, e Ele já começa a trazer as orações para os livramentos das coisas que vão acontecer. Às vezes tem alguém que está à beira de cometer um suicídio, e eu não sei, mas Deus me leva, me impele a orar em línguas, e pode ser que naquele momento, as orações e as intercessões das orações em línguas concedidas pelo Espírito Santo é para dar um livramento de acidente, um livramento de suicídio. Quantas coisas, às vezes tem alguém que pode ser ferido lá na China, e você começa a orar em línguas aqui, e você está dando base legal para o Espírito Santo colocar as orações perfeitas, as orações que deveriam ser feitas naquela hora, naquele momento. A oração segundo a vontade de Deus está sendo trazida, fornecida para você. Por isso que é um negócio tão estranho, mas tão maravilhoso. Porque a oração perfeita está sendo feita por homens imperfeitos. A palavra do Senhor também fala em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. Perdão, 1 Coríntios 14, versículo 14. Se eu orar em outras línguas, o meu espírito ora de fato. A tradução aqui de fato é que o meu espírito ora preciso. Ele ora com assertividade. Quem quer ter orações que você acerta o alvo aí, levanta a mão. Primeiro motivo para você orar em línguas. O segundo motivo para você orar em línguas: aquele que ora em línguas, aquele que fala em línguas, diz a palavra que ele a si mesmo se edifica. Versículo 4: o que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica. Edificar aqui, a palavra grega oikodomeu. Oikodomeu significa literalmente construir uma casa. Mas o segundo significado do oikodomeu é promover o crescimento. Então aquele que ora em línguas, ele está promovendo o crescimento de si mesmo. E quem é esse eu que nós já falamos? Se eu oro em línguas, o meu espírito. Então esse eu, esse si mesmo, é o meu ser que nasceu de novo. É meu homem que nasceu de novo. É meu ser espiritual. Quando eu oro em línguas, eu estou promovendo o crescimento do meu homem espiritual. Eu estou fortalecendo o meu homem espiritual.
E por que eu tenho que fortalecer meu homem espiritual? Para mim me relacionar com Deus, para eu ouvir a voz de Deus, para eu ter experiências com Deus, para eu ser guiado pelo Espírito de Deus, para eu me mover de acordo com a vontade de Deus, para eu entrar na identidade verdadeira que Deus tensionou para mim, para eu entrar na missão que Deus tem para mim. Eu preciso que o meu homem espiritual, que o meu eu espiritual, ele seja fortalecido, para que as minhas decisões, elas sejam decisões do Espírito, decisões dentro da vontade de Deus, decisões dentro de uma natureza que foi gerada em Deus. Essa nova criatura que foi gerada em Deus tem que tomar as decisões, mas para ela tomar as decisões, ela precisa ser fortalecida. E aquele que fala em outras línguas, ele está promovendo o crescimento dessa natureza espiritual. Terceiro motivo para você falar em línguas. Diz lá em Judas 20: edificando a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. De novo, oikonomeu, que significa levantando, promovendo o crescimento do quê? A vossa santíssima fé, edificando a vossa santíssima fé. O que quer dizer isso? Quando eu oro em línguas, tenho o hábito de orar em línguas, eu vou deixando com que algo seja gerado dentro de mim, uma convicção, certezas, absolutos vão entrando dentro de mim. Eu começo a acreditar em quem Deus é, em quem a palavra de Deus é. Eu começo a ter convicções. Sabe por que aquilo que nos bloqueia são medos, vergonhas, dúvidas, incertezas. E quando eu me entrego para a oração em línguas, eu estou levantando e promovendo o crescimento, a expansão da minha fé. E quando a minha fé ela começa a ser expandida, eu começo a ter convicções daquilo que é de Deus. Eu começo a ser convencido das coisas que são de Deus e das coisas que não são de Deus. Eu começo a andar debaixo de ousadia. Por quê? Porque quando a minha fé ela é expandida, eu não tenho medo. Quando a minha fé cresce, eu começo a ter atitudes de ousadia, porque a minha fé está crescendo, minha convicção está crescendo. Eu não sou mais intimidado pelo racionalismo, porque a minha mente diz: não vai dar certo, não é assim não. Olha, você vai passar vergonha. Mas quando uma fé explode aqui dentro, quando uma convicção explode aqui dentro, você não é bloqueado pelas razões ou pelos medos da circunstância, ou pela opinião dos homens. Quando uma convicção explode aqui dentro, você sabe que tem que fazer e faz. Sabe que tem que falar e fala. Sabe que tem que perdoar e perdoa. Sabe que Deus é e ponto final. Sabe que a promessa vai acontecer e não sabe por quê, mas sabe que vai acontecer. Nossa fé, ela explode dentro de nós uma certeza absoluta de coisas do céu que não dá para ser explicada. E quando nós oramos em línguas, nós edificamos a nossa fé. Eu promovo o crescimento da minha fé. Amém, gente? E a quarta verdade, o quarto motivo para você orar em línguas, está lá em Tiago. Quem quiser só anotar, Tiago 3, versículo 2 até o versículo 5. Vai falar que aquele que é capaz de refrear a sua boca, ele é varão perfeito. Aquele que é capaz de dominar os seus lábios, ele é varão perfeito. E poderoso para guiar todo o seu corpo. Assim como nós colocamos freio na boca dos cavalos para dirigi-los, e podemos controlá-los. Assim como um pequeno leme dirige grandes embarcações, assim é a língua. A língua é da mesma maneira. Quando você dirige a língua, ela é um fogo, ela está posta no meio dos membros, e ela é poderosa para controlar todo o corpo. O que o apóstolo Tiago está falando para nós? Que você faz aquilo que você fala, que você constrói aquilo que você fala, que você alcança aquilo que você fala, que você é dirigido para o lugar que você está falando, que as tuas palavras, elas dirigem as tuas atitudes.
É por isso que nós temos que ter uma metanoia, mudança de mente, para falarmos coisas. Se falar só que vai matar, você mata. Se falar só que não vai dar certo, não dá certo. Porque as palavras, elas têm poder de nos dirigir. Fala também que a língua é como um fogo, e se ela for dirigida, inflamada pelo inferno, contamina o corpo todo. Um maledicente, uma pessoa maldosa, ele começa sempre com a boca, e a boca contamina o resto todo, se expande para o resto todo e controla todo o ser. Por isso que a palavra fala, quem tem o domínio de cuidar da sua língua, ele consegue dirigir todas as suas atitudes. O que Deus fez quando a igreja nasceu? O que Deus fez no dia de Pentecostes? De repente, ouviu-se do céu um vento veemente e impetuoso. De repente, foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. De repente, todos começaram a falar em outras línguas. De repente, todos foram cheios do Espírito Santo. Deus, ele deu uma linguagem de oração pelo Espírito Santo no dia de Pentecoste. Se a boca é poderosa para guiar o corpo, o que Deus queria nos dando uma linguagem. O que Deus queria com a igreja, quando Ele deu uma linguagem para a igreja. Ele queria que essas línguas fossem faladas, gerasse um hábito, gerasse um tempo de entrega em oração, em línguas. Sabe por quê? Se você se entrega em oração em línguas, você está se entregando para ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Se quem controla a língua, o corpo é controlado, as atitudes são controladas. Deus nos chamou para nos dirigir nessa terra. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E Deus, ele começa nos dirigindo pela nossa boca. Ele começou no dia de Pentecoste incendiando a boca e trazendo uma linguagem celestial para dirigir um povo pelos céus. Amém, queridos? Então nós temos 4 razões para falar em línguas. Primeiro, que você faz oração, clamores perfeitos, clamores assertivos, orações poderosas. Quando você está orando em línguas, você está fazendo orações poderosas. Segundo motivo, você está levantando, expandindo, crescendo, fortalecendo o teu ser espiritual que nasceu de novo, para viver os sonhos de Deus, a identidade de Deus e os planos de Deus. Terceiro motivo, você está expandindo a tua fé, para andar debaixo de convicções das promessas de Deus, daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz. E quarto ponto, você está se entregando em línguas, onde você está dando legalidade para ser dirigido, guiado pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Ô Jesus, não fica melhor assim? Porque se eu perguntar assim, quantos já falaram em línguas? Mais da metade vai levantar a mão. Quantos falam em língua todos os dias? Daí já só um grupo pequeno. Quantos pelo menos 15 minutos, 20 minutos oram em línguas? Aí menor ainda. Se eu perguntar quanto você fala em línguas, você vai falar assim, quando está num culto bem gostoso, aquele louvor, eu começo a sentir um arrepio, e daí eu falo em línguas. Não, quando Deus me dá uma bênção, e vem aquela vitória, aquela promoção, aquele dinheiro na hora certa, e eu já choro orando em línguas. Então, você começa a falar que a oração em línguas é para algum momento emocional espetacular. E a oração em línguas é para todo tempo, em todo lugar, em todo momento. Porque a oração em língua é uma linguagem de oração que vai estar bombardeando o céu de orações poderosas, que vai estar dando legalidade para Deus se dirigir nessa terra, que vai aumentar a tua fé, que vai aumentar a tua convicção, que vai incendiar teu coração. Oração em línguas não é para você a sentir arrepio. Oração em língua é uma linguagem que Deus fala, que os anjos falam, e nós não somos deste mundo, nós somos dos céus. E é gostoso falar o que Deus fala.
É gostoso falar o que os anjos falam, mesmo que eu não entenda nada e que ninguém entenda. É maravilhoso. É tremendo saber que nós temos uma linguagem celestial. Amém, queridos? Glória a Deus. 5 verdades para nós encerrarmos o porquê que você tem que falar em línguas hoje. Primeira verdade, querido. Diz a palavra do Senhor que todos, essas línguas são para quem? Para todos. Como já citei, Atos 2:4. Todos começaram a falar em outras línguas. Atos 10:44. Fala que o Espírito Santo desceu, caiu sobre todos os que ouviam a palavra. E todos começaram a falar em outras línguas e a engrandecer a Deus. Todos. Lá em Atos 19:6, o apóstolo Paulo impôs as mãos e todos começaram a falar em línguas e a profetizar. Marcos 16:17 fala assim: estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. As línguas é para todos os que creem. Tem um texto lá em Atos 8:18 que fala que Simão, vendo que quando os apóstolos impunham as mãos, todos recebiam o Espírito Santo. Ele estava vendo. Todos recebiam o Espírito Santo. Então nós temos mais do que 3 textos que fala que é para todos. Deuteronômio 17:6 e 2 Coríntios 13:1 diz assim: por 2 ou 3 verdades, toda a palavra de Deus será estabelecida. Por 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra será confirmada. Então nós estamos falando da Bíblia agora. Que sempre quando a Bíblia fala sobre o falar em línguas, fala que é para todos. O que não é para todos? Não é para todos a interpretação de línguas. Quando você pode estar orando em línguas e pode ser que você não tenha o dom de interpretar línguas. O que não é para todos? É você estar orando em línguas e de repente você começar a falar num idioma que existe, que você não conhece. Num dialeto que você não conhece. Isso é uma variedade de línguas que é para alguns. No dia de Pentecostes, eles falaram em línguas estranhas e eles falaram também na língua dos homens. Eles eram galileus e falaram em 16 idiomas das pessoas que estavam ali em Jerusalém. Então, você pode estar falando em línguas e começar a falar em outro idioma. Mas isso é para alguns. Isso é para alguns. Já conheci pessoas assim que eu vi falando fluentemente francês, fluentemente inglês. Uma pessoa que falava fluentemente em japonês. Contei da história do irmão aqui, que ele foi pregar numa igreja que a maioria são pessoas orientais. E quando ele foi pregar, ele não conseguiu pregar. Ele ficou com vergonha e dobrou o joelho atrás do púlpito e começou a orar em línguas. A hora que ele levantou, estava todo mundo chorando. Porque Deus começou a falar em japonês com toda aquela igreja. E a maioria daquele povo que estava ali, os mais antigos, que falavam fluentemente, estavam vindo diretamente à voz de Deus. Então existe esse momento onde as línguas podem se tornar línguas das nações que existem, que você não sabe falar. Mas a linguagem de oração do Espírito Santo, dirigida pelo Espírito Santo, é para todos. Se é para todos, meu irmão, é para mim, para você. Não é para os apóstolos, não é para pastores, não é para algum grupo seleto, é para todos. Quando é para todos, você tem que se incluir, falar, é para mim também. Quem tem o Espírito Santo, você tem já o pacote dentro de você. Você pode falar. Já está esse pacote, já está essa autoridade, já está essas línguas dentro de você. O Espírito Santo, ele só vai ativar algo que já está dentro de você. Dentro de você. Amém, queridos? Segunda verdade, que eu já coloquei aqui, é para todos os que creem. Todos que creem. Lá em Gálatas 3:2 fala: recebestes o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então eles receberam
Pela pregação da fé. É pela fé. Os sinais seguem os que creem. O que é fé? Já falei aqui. É você falar: Deus, é para mim, eu acredito, vai acontecer, já está em mim, eu tenho certeza, e eu vou falar. É você ter aquela convicção. Os sinais é para quem acredita. Os sinais das línguas, da linguagem de oração é para quem acredita. Terceira verdade que eu quero falar sobre as línguas. É para quem pede, é para quem busca, é para quem ora, para quem deseja. Jesus, ele falou, quando ele ressuscitou dentre os mortos, comendo com os apóstolos, comendo com mais de 500, ele disse para aqueles homens: olha, João batizou vocês com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E diz a palavra que quando Jesus acabou de ministrar aqueles 40 dias, faltavam 10 dias para o Pentecostes, e aqueles homens desceram da Galileia e foram até Jerusalém, entraram no cenáculo e ficaram 10 dias orando uma coisa só. Nós queremos essa imersão no Espírito Santo. Nós queremos essa pessoa do Espírito Santo. Nós queremos o poder do Espírito Santo. Nós queremos o derramado Espírito profetizado em Joel. Nós queremos as águas do Espírito que foi profetizado em Isaías. Eles começaram a pedir uma coisa só, 10 dias, perseveraram unânimes em oração, pedindo: queremos, Senhor, um derramado Espírito Santo na sua plenitude. Queremos ser batizados, queremos profetizar, queremos falar em outras línguas. Eles desejaram, eles pediram, e Deus deu. Lucas capítulo 11, versículo 9 a 13, nós estamos quase encerrando. Jesus ensinando sobre oração, ele fala assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Quem pede recebe, quem busca acha, quem bate abrir-se-lhe-á. Daí ele começa a fazer uma comparação. Ele falou: qual é o filho que pedindo para o pai um pão, o pai vai dar uma pedra? Qual é o filho que pedindo para o pai um peixe, o pai vai dar uma serpente? Qual é o filho que pedindo para o pai um ovo, o pai vai dar um escorpião? Daí Jesus disse: se vocês são maus pais, e sabem dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Presta atenção, Jesus ele falou nessa parábola que nós pedimos 3 coisas, que o filho pede 3 coisas para o pai: pão, peixe e ovo. O que é pão, gente? Pão é provisão, pão é dinheiro. Bufunfa, pão. Todo mundo pede dinheiro, aumento. Todo mundo pede dinheiro para viajar, comprar um carro. Todo mundo, para comer. Todo mundo pede para Deus pão. O que é peixe? Vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Peixe é vidas. Todo mundo pede por alguém, pela esposa, pelo filho, pelo esposo, por alguém, pela igreja. Nós pedimos direto: Senhor, dá peixe, liberta peixe, né? Salva peixe, transforma esse peixe, né? Nós estamos sempre falando com peixe, pão, peixe, ovo. Ovo fala de multiplicação, de sucesso, de conquista, de coisas que nós estamos planejando, de correndo atrás, daquilo que vai ser o up dos nossos negócios, dos nossos sonhos. E nós pedimos para o Pai: Pai, queremos ovo, queremos multiplicação, queremos conquista. Então as nossas orações estão sempre ligadas com sucesso, dinheiro e gente. Sucesso, dinheiro e gente. Não é assim, gente? Pão, peixe, ovo, pão, peixe, ovo, pão, peixe, ovo. E Deus fala assim: o Pai dá pão, peixe, ovo. Mas Jesus fala assim: mas o Pai Celestial, Ele vos dará o Espírito Santo. O Espírito Santo para aqueles que lhe pedirem. Olha a dica de Jesus. Olha a dica. Está tão explícito que ele fala assim: ó, vocês têm como prioridade pão, peixe e ovo. A prioridade daquilo que o Pai quer dar é o Espírito Santo. A prioridade do Pai é a pessoa do Espírito Santo, é a sensibilidade do Espírito Santo, é o batismo com o Espírito Santo.
É as línguas do Espírito Santo, é os dons do Espírito Santo, é a sensibilidade do Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo, é a transformação do Espírito Santo, é o avivamento do Espírito Santo. A prioridade do Pai é derramar sobre os filhos tudo aquilo que o Espírito Santo veio fazer nessa terra. Então a nossa oração tinha que girar em torno não só dos meus interesses, pão, peixe e ovo, mas as minhas orações tinham que girar em torno de tudo aquilo que a pessoa do Espírito Santo veio fazer. E a primeira coisa que o Espírito Santo fez foi nos salvar, nos regenerar. E a segunda coisa que o Espírito Santo fez foi nos encher, nos dando línguas estranhas. E nós precisamos falar: Senhor, eu quero pedir essas línguas estranhas. É estranho, é esquisito, mas vale a pena. Tem coisa boa nesse negócio. Amém, gente? Tem gente que fala: estou 30 anos na igreja, não falo língua. Não fala porque não quer. Eu acho que não é para mim. Não é porque você acha que não é. A hora que você entender que é para você, a hora que você entender o valor que agrega isso, a hora que você entender o que Deus quer fazer com você, você vai falar: Jesus, nasci no Pentecoste e vou viver um crente pentecostal. Eu vou abrir a boca como no princípio e vou me entregar às orações em línguas no nome de Jesus. Quarta verdade, para nós estamos quase encerrando. Quarta verdade: às vezes você já recebeu e não sabe. Às vezes Deus já te deu e você não sabe. Eu lembro que tem um texto da Bíblia, 1 Coríntios 14, 21, onde o apóstolo Paulo fala assim: por lábios gaguejantes e por outras línguas o Senhor falará com esse povo, mas eles não quiseram ouvir. Esse versículo estava sendo transliterado de Isaías 28, 11, onde diz a mesma coisa: por lábios gaguejantes e por outras línguas o Senhor falará a este povo. E o Senhor disse: este é o descanso, dá descanso ao cansado, este é o refrigério, mas eles não quiseram ouvir. Presta atenção, Deus falou assim: eu quero fornecer umas línguas estranhas para eles. Eu quero fornecer uma língua gaguejante, ainda fala. Mas e essas línguas, elas vão trazer descanso. Elas vão trazer refrigério. Mas eles não quiseram ouvir. Não fala que Deus não deu. Fala que eles não quiseram ouvir. Não fala que eles não ouviram. Fala que eles não quiseram ouvir. Às vezes a pessoa pode não querer porque não quer. Às vezes pode não querer porque não tem conhecimento. Às vezes pode não querer porque tem um bloqueio, mas não quiseram ouvir. Vou falar do meu bloqueio, gente. Antes de me converter, eu fiquei endemoniado. Então eu sabia o que era ser endemoniado. Teve uma das vezes, foi 2 vezes só, graças a Deus. Uma das vezes o demônio me pegou e eu ficava rosnando, mexendo que nem uma cobra no chão, e eu não conseguia controlar. E outra vez foi pior um pouquinho, mas não vou contar agora. Mas quando eu me converti e falou assim: olha, você pode ser cheio do Espírito Santo e falar em línguas. Eu falei: se o espírito maligno me pegou, o Espírito Santo vai me pegar também. E eu orava todos os dias. E em toda vigília, já falei, né? O pastor Beto orou muitas vezes comigo. Toda sexta-feira no culto do Gerson, do pastor Gerson, no culto da oração, separava quem falava em língua de um canto, quem não falava no outro. E quem falava em línguas orava por aquele que não falava. E eu, todas as vezes, na igreja, na comunidade que eu já estava, eu sentava só do lado de quem orava em línguas, para ver se passava por osmose. Quando a pessoa orava em língua assim, eu chegava a dar até uma amolecida para ver se pegava em mim o negócio. Tanto que eu queria, porque já desde a pré-adolescência eu já amava o latim. Quando eu não entendia, eu já amava o latim. Quando eu entendi que o latim era língua estranha, eu fiquei doidinho. Falei: eu quero esse negócio. Mas eu entendia que o Espírito Santo ia fazer que nem o diabo. Ia pegar a minha boca, numa hora que eu não esperava, e ia começar a falar, sem eu ter controle. Era assim que o diabo faz. E eu ficava esperando.
E eu orava dia e noite. Foi mais de 6 meses orando sem parar para falar em línguas. E eu lembro que depois dos 3 meses que eu estava orando, eu comecei a ouvir as línguas na minha cabeça. Aí eu fiquei mais maluco ainda. Porque primeiro, a gente ia nas vigílias e na época era o seguinte: vai dando glória, irmão. E eu, glória. Até enrolar em língua, aí você começar a falar, né? O pessoal das antigas sabe o que é isso. Mas assim, eu ficava dando glória e nada. Dava dor na articulação, dor na boca e nada de línguas. E chegou um tempo, uns 3 meses, eu comecei dia e noite a escutar as línguas na minha cabeça. Eu estava comendo, estava escutando línguas. Eu estava andando, estava escutando línguas. Teve uma hora que eu entrei no banheiro da minha casa. Eu lembro esse dia como se fosse hoje. Coloquei a mão no ouvido, na cabeça, desci escorregando pelos azulejos, com medo de estar pecando contra o Espírito Santo. Por quê? Porque eu falei, eu devo estar copiando de alguém, Jesus. Isso é pecado. Estou com tanta vontade de falar que eu devo estar copiando de alguém. Mal eu sabia que eu já tinha recebido, mas eu não sabia como funcionava. Daí antes do meu batismo, em 91, foi feita uma vigília. Teve a vigília, pessoal da comunidade lá na Maranata. E daí o pessoal foi dormir, eu continuei. E o pastor João Batista continuou na vigília, que morava lá na fazenda Maranata. E ele falou assim: quem quer falar em línguas estranhas hoje, vem para frente. Eu fui o primeiro. Saí correndo, como sempre, fechei os olhos, estendi as mãos. O pastor João, que não tinha nem parafuso, né? Não é parafuso solto, não tinha nem parafuso. Veio eu mais uns 4 para frente. Ele veio em mim primeiro, porque eu fui o primeiro a vir para frente, com mais fome, né? Para frente. Ele deu um grito e um tapa na minha testa. Ele chegou e fez assim, ó, fala, pá, na minha testa. Gente, eu saí, dei umas 3 pisadas para trás, quase caí. Mas eu não sei se foi o susto ou foi o tapa. Eu fiquei com a mão dele na minha testa, assim, a marca da mão. Eu comecei a falar em línguas. Fiquei a noite inteira falando em línguas. Quem estava no meu batismo sabe. Fui batizado falando em línguas. Fiquei 3 dias falando língua estranha e não parava. Não é verdade, Lília? Lília batizou comigo, né? Fui batizado tudo falando em línguas. Tudo falando em línguas. Dormi, não dormi, gente. Fiquei 3 noites só orando em línguas. Porque eu tinha já sido batizado, mas eu achava que era o Espírito que ia me possuir, né? Me dominar, ia falar na minha boca. Então eu estava esperando o Espírito pegar minha boca, mas eu que tinha que falar. Mas quando o pastor João Batista deu aquele tapa, desentalou. Estava entalado, desentalou. Então hoje nós vamos chamar você que não fala em línguas. A gente vai dar 1 minuto para você falar em línguas. E se você não falar em línguas, nós vamos passar álcool na mão. E vamos dar um tapa santo para desentalar o que está entalado aí dentro. Desbloqueia tudo, não tem trauma, você não consegue pensar, não dá tempo de pensar. Com um grito no ouvido, com os olhos fechados, você fala em línguas. Olha, não vou fazer isso não, viu gente? Pode vir para o apelo, não tem problema não. Mas a última verdade, que quem fala somos nós. Não é o Espírito Santo que vai falar. Atos 2:4, todos começaram a falar segundo o Espírito Santo lhes concedia. O Espírito Santo concede, ele fornece, mas quem fala é a gente. 1 Coríntios 14:14, se eu falar em línguas, o meu espírito ora de fato. Se eu, quem fala? Eu. Quem decide falar? Eu. Na hora que eu quiser, sou eu que falo. Quem fornece as orações? O Espírito Santo. Quem capacita? O Espírito Santo. Mas quem fala? Eu. 2 Coríntios 4:13 fala que nós temos o mesmo Espírito da fé, que está escrito, cri, por isso falei. Nós também cremos, por isso falamos. Nós cremos, por isso falamos. Amém, gente? Então você crê e fala. E outra, eu quero desafiar você, o que está escrito em Efésios 6:18, o apóstolo Paulo falando sobre a armadura de Deus, ele fala, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito Santo. Ele fala que a oração em línguas é para orar todos os dias, em todo o tempo.
Ele está querendo dizer que tem que ser um hábito. Ah, mas eu não estou sentindo. Não é se vai sentir ou não, você tem que falar. Você tem que falar sentindo, não sentindo. Andar na rua, vida aberta, vida fechada. A gente ora em língua, qualquer canto. Com máscara legal, que você ora em língua, ninguém sabe quem está falando. Gente, é uma delícia. Eu oro em língua em qualquer lugar. Oro em língua no banheiro, na fila do banco, dentro do mercado. Oro em línguas o tempo todo, o tempo todo. Você vai estar ativando a sua fé. Não espere momentos especiais para você orar. Orando em todo o tempo no Espírito, disse o apóstolo Paulo, Efésios 6,18. Orando em todo o tempo. Ah, pastor, mas quando eu recebi só 2 palavras. Era só cata. Fala cata. Não tem problema. Ah, eu queria uma coisa mais bonita, assim, uma língua mais diferente. Começa com cata, e depois Deus vai te dar outra coisa. Mas você tem que começar, meu irmão. Às vezes porque, quando eu orei em língua assim, foi uma vez só, e daí depois nunca mais orei. Porque eu não sei se era de Deus. Lógico que era de Deus. Se você orou uma vez na vida, você sabe orar. E se você sabe orar, solta esse vulcão. Deixa essas lavas fluir. Deixa essa linguagem do céu tocar o céu. Deixa essa linguagem que ninguém entende, nem o diabo, glória a Deus. A tua oração em língua nem o diabo entende, mas o Deus Todo-Poderoso que te fez entende. A oração perfeita, a oração com excelência, a oração segundo a vontade de Deus, a oração que rasga o inferno, a oração que resgata, a oração que assiste às tuas fraquezas, a oração que traz salvação para a tua casa, a oração que mexe nos céus de uma cidade. É a oração de um homem que gasta tempo, de uma mulher que gasta tempo se entregando. É esse negócio esquisito de orar em línguas. Nós temos que entender que isso não é para você falar, eu fiz, eu orei. É para você ter um hábito de orar em línguas. Amém, gente? Queria que vocês colocassem em pé em nome de Jesus. Se alguém tivesse pregado isso para mim, eu não teria orado 6 meses. Eu teria orado só 1 semana. Fiquei 6 meses batendo na porta, quando a porta estava aberta. E eu quero falar para você, a porta está aberta. E eu quero falar para você, não perca a oportunidade. Você tem uma identidade que tem que ser carregada de poder. Você tem coisas que Deus quer fazer, que Ele vai fazer nas tuas orações. As nossas orações com entendimento são poderosas. As nossas orações em língua são poderosas. Quando você ora, você muda realidades, você mexe nos céus. E o Espírito Santo está aqui nessa noite. Eu quero que você feche os teus olhos, quero que você pense agora. Você que já ora em línguas, eu quero que você entenda que precisa se entregar mais tempo, hora após hora. Para de ser alguém que vive tão no raso e venha para as águas profundas. Para de ser alguém que fica lutando para ser normalzinho. Você é do céu, não da terra. Para de ser alguém que vai ficar com vergonha, que vão pensar de mim. Só tem um que eu vou prestar conta. Eu presto conta para um só. Eu estou pregando para um só. Eu oro para um só. Eu quero que um só me veja. Porque é isso que basta. Se os outros vão falar que eu sou louco, se pessoas vão falar que eu sou herege, o problema é deles. Eu faço para tocar o coração de um só. E esse que te fez, está chamando você porque Ele quer que você fale a língua do papai.
Quando as minhas filhas, eu tenho 3, começaram a falar, graças a Deus elas começam sempre com papá antes de mamã, né? Minha esposa está aqui. É mais fácil o bebezinho falar papá. Quando falava papá, meu Deus, que emoção que era quando minhas filhas falavam papá. Quero que você entenda, quando você está orando em línguas, o papaizinho do céu está falando, está falando a minha língua. Está falando a minha língua. Está falando a minha língua. Está falando comigo na minha linguagem. O papai do céu está te chamando.